Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui com vocês para mais um estudo da nossa querida doutrina dos Espíritos. Hoje, o tema de nossa reflexão serão as expiações coletivas. Nós esperamos que todos possam aproveitar bastante o estudo de hoje. Bom, o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequência de erros cometidos nesta vida ou como expiação de erros, faltas cometidas em existências passadas. Mas uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam de forma satisfatória, não é? Essas desgraças coletivas que atingem vários indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, né? Toda uma nação, toda uma raça até, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, tanto sobre os inocentes como sobre os culpados. Como então que nós podemos entender isso? Como podemos entender, então, as chamadas expiações coletivas? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre esse tema tão interessante, sobretudo no momento atual que nós todos estamos atravessando, não é? Muito bem. Nós podemos aplicar, sem medo de errar, as leis que regem os indivíduos também para as famílias, as nações, as raças, os diversos grupos de habitantes da Terra, né? Os quais esses grupos formam, na verdade, individualidades coletivas. Existem as faltas que são do indivíduo, existem faltas que são de uma única família, faltas de nações, não é? E cada um, qualquer que seja o seu caráter, né, cada uma dessas faltas, qualquer que seja o caráter da falta, deverá ser expiado, né, em virtude da mesma lei de causa e efeito que atinge tanto ao homem sozinho, a individualidade, como a uma família, a um grupo, uma nação, uma raça, né? O algoz expia relativamente à sua vítima, né? Que indo na espiritualidade encontrar-se com ela, ficar sempre de frente a frente com a sua vítima, e isso faz lembrar o seu crime, não é? Quer vivendo em contato com ela quando? Numa ou em muitas existências sucessivas, né? Até que a reparação do mal praticado esteja completamente concluída, né? A mesma coisa acontece quando se trata de crimes cometidos solidariamente, ou seja, em conjunto, por um certo número de pessoas. As expiações também serão solidárias. Da mesma forma que cometeram o erro juntos, irão expiar também juntos, né? As expiações serão absolutamente solidárias, né? O que não vai suprimir, não é? Não vai suprimir que ocorram simultaneamente expiações individuais. Porque se o mesmo indivíduo, né, o mesmo indivíduo, ele comete um erro individualmente, não é? E comete um erro em grupo, ele vai ter que expiar os dois erros cometidos. Uma expiação não anula automaticamente a outra, não é? Porque são dois tipos de responsabilidades diferenciadas. Então ninguém poderá escapar a uma expiação em virtude de um erro cometido sozinho, porque já expiou um outro erro cometido em conjunto, né? Então, nós podemos também, diante disso, né, verificar que existem três tipos de caracteres, né, de personalidades, né, de personas para todo homem. Nós temos o caráter do indivíduo, dele mesmo, da sua personalidade. Nós temos este mesmo caráter que esse mesmo indivíduo apresenta dentro do seu núcleo familiar.
e o caráter do indivíduo como cidadão, dentro da sua sociedade, dentro do seu país. Sobre cada uma dessas três faces, né, pode um homem ser criminoso ou virtuoso. Isto é, ele pode ser virtuoso, como um pai de família, né, honesto, amoroso e tudo mais, mas pode ser um criminoso como cidadão, né? Daí nós temos situações especiais, né, que ele vai criar para si mesmo nas suas sucessivas existências. Salvo algumas exceções, né, todos aqueles que numa existência estão reunidos por uma tarefa comum, no mesmo grupo, na mesma família, no mesmo trabalho, de repente, no mesmo objetivo, eles já viveram juntos, né, para trabalhar com aquela mesma ideia, com aquele mesmo objetivo. Né? E ainda muito provavelmente se acharão reunidos, né? Hoje eles já estiveram reunidos, estão reunidos hoje, e muito provavelmente ainda irão se apresentar reunidos, né? No futuro, até que eles hajam espiado, não é? Todo o passado ou desempenhado a missão a qual eles estão ligados em conjunto, não é? Então é muito interessante nós observarmos isso e cada vez mais nós temos certeza, não é, de que ninguém se reúne por acaso, não é? De repente, num grupo de professores em uma escola, né, aquele grupo de professores com aquela mesma finalidade de educar, de transmitir conhecimentos, não está reunido ali à toa, né? Da mesma forma, um grupo de cientistas em um laboratório trabalhando pela descoberta de repente, a cura de alguma moléstia, também não estão reunidos ali à toa, né? São espíritos que, de uma forma, têm um certo compromisso entre si, já têm um certo passado, os ligando dentro daquele mesmo ideal, né? Graças ao Espiritismo, nós podemos compreender hoje a justiça das provações, que não decorrem de atos apenas da vida presente, né? Porque nós sabemos que elas, né, todas as provações que nós passamos, são também resgates de dívidas contraídas em passadas existências. Então, toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela provação que nós passamos, né, aquelas dificuldades, elas não são resultantes unicamente de problemas dessa existência, mas muito provavelmente, se você não consegue encontrar a razão nesta existência, muito provavelmente a razão está em vidas anteriores, né? Então, por que essa mesma coisa que acontece com as individualidades, com as pessoas separadamente, não poderia acontecer também com os povos, né? Não poderia acontecer também de forma coletiva, reunindo na mesma expiação um grupo determinado de pessoas? Por que não? Se acontece com os indivíduos, por que não acontecer com as coletividades, né? Nós dizemos que os infortúnios, né, as desgraças de ordem geral, alcançam tanto o inocente quanto o culpado. No entanto, nós não sabemos se o inocente de hoje foi o culpado de ontem, né? Nós não conhecemos o seu passado de vidas anteriores. Nós não podemos afirmar com certeza que essa pessoa está passando por isso de forma indevida, de forma injusta. Nós costumamos falar que existem injustiças, porém não existem injustiçados, né? Muito interessante efetivamente essa colocação. E aí nós vamos pensar o seguinte: quer o indivíduo seja atingido, né, isoladamente, quer seja atingido dentro de um grupo, o fato é que ele mereceu, ele precisou vivenciar aquela experiência. Porque Deus não comete jamais injustiças, né? Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, jamais cometeria qualquer tipo de injustiça. Como nós vimos, né? Existem as faltas do indivíduo
e as faltas do cidadão. A expiação de umas não isenta a expiação de outras, pois que toda dívida terá que ser paga até o último ceitil, como disse Jesus, não é? As virtudes da vida privada, né, de cada pessoa diferem das suas virtudes na vida pública. Como eu falei, um excelente cidadão pode ser um péssimo pai de família, ou um bom pai de família, honesto, trabalhador e tudo mais, correto em seus negócios, pode ser um mau cidadão, um péssimo administrador da coisa pública, né? E com isso, né, adquirir enormes débitos com a lei divina, mesmo que todos os seus erros, todas as suas atitudes indevidas na administração da coisa pública não sejam descobertas pela sociedade. Mas de Deus ninguém esconde coisa alguma, né? E aí, essas faltas coletivas, né? Porque naturalmente um homem público que tem a função de administrar determinada cidade, determinado estado, que for, se ele está agindo de forma errônea, ele não está agindo sozinho. Ele tem várias pessoas que o estão assessorando na malversação, não é? Dos recursos do Estado. Então, naturalmente, só é uma falta coletiva. Então, todas essas faltas coletivas não são expiadas, aliás, que são expiadas coletivamente pelos indivíduos, né, que para elas contribuíram, eles vão se encontrar, né, de alguma forma, reunidos numa situação para que eles, numa vida futura, possam juntos sofrer a lei de causa e efeito. Ou seja, as consequências dos erros cometidos em conjunto, né? Eles terão juntos a oportunidade de reparar o mal que praticaram, né? De repente agora, numa nova situação, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles que numa vida anterior eles lesaram e maltrataram, né? Lesaram e maltrataram. Então, de repente, você pode ter aquele administrador que desviou o dinheiro, né? Que desviou o dinheiro da merenda escolar, do recurso da educação, pode renascer junto com os seus assessores, né? Que também participaram desta ação nefasta, numa cidade do interior onde eles irão lutar juntos como professores humildes para conseguir erguer uma escola com toda dificuldade para atender a coletividade, né? E ali, naquele trabalho do bem e tudo mais, eles poderão estar resgatando, poderão vir a resgatar as suas faltas, né? Então, a solidariedade entre as criaturas, que é o verdadeiro laço social, né? Não é apenas para o presente. Essa solidariedade estende-se ao passado e ao futuro, né? Com relação aos erros cometidos, né? Aos resgates. Pois que as mesmas individualidades que se reuniram, né, como eu disse, para fazer o mal, se reúnem hoje e irão muito provavelmente se reunir no futuro, né, para juntas corrigirem o erro. E dessa forma, auxiliando-se mutuamente, conseguirem progredir, limpando aquela mancha, né, dos seus espíritos, da sua vida de espíritos, quando eles agiram de forma errônea. Eis aí então que o Espiritismo nos faz compreender, por meio da justa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos indivíduos através das diversas existências, né? Assim, muitas vezes o indivíduo vai renascer na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família vão renascer juntos, não é? Para constituir uma nova família em uma outra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Então você tem uma família, né,
que de repente cometeu o mesmo erro numa vida anterior, então eles vão renascer juntos para juntos conseguirem trabalhar e corrigir o erro. E aí um espírito vai ajudar o outro nesta expiação, né? Ou podem renascer um grupo de espíritos que não eram afins numa vida anterior, mas que vieram na mesma família para aprenderem a se amar, né? Ou espíritos que se unem também na mesma família para por afinidade realmente, e você tem aquelas famílias super harmoniosas, né? Super amorosas e tudo mais. E aí quando você vê às vezes, né, no noticiário que um acidente ceifou a vida de uma família inteira, nós entendemos sim que aquele grupo de espíritos eram espíritos endividados, espíritos que tinham, né, o mesmo débito a resgatar. Então renasceram naquela mesma família para que um desse força ao outro na sua jornada e que na hora do desencarne todos desencarnassem da mesma forma, né, no mesmo dia, na mesma hora, nas mesmas condições. De um modo geral, a criatura renasce, como eu falei, no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, ou por simpatia, né, ou para continuar com os elementos já elaborados, né, estudos que começaram numa vida anterior. Então, de repente, você tem um cientista que começou a fazer um trabalho muito importante, um trabalho que demandava muito tempo, e desencarnou, não houve tempo dele continuar, então numa outra existência ele pode dar continuidade àquele mesmo trabalho ou aprimorar aquele trabalho que ele havia iniciado lá atrás, né? Esse tipo de reencarnação é um mesmo meio, né? Esse tipo de reencarnação em um mesmo meio é a causa determinante do caráter distinto de cada povo, de cada raça. Ou seja, os povos existem porque são espíritos afins, espíritos com os mesmos interesses, com as mesmas aptidões que se reúnem. Então formam os povos, né? Formam as raças. A gente não costuma falar tão claramente, o brasileiro é muito afetuoso, o alemão é muito, como é que se diz, é muito durão, né? Muito organizado, o italiano é muito brincalhão, não é? A gente vai estabelecendo determinadas características para um povo específico. Por quê? Porque naquela região, naquele povo, naquele país, não é? Se uniram espíritos com as mesmas, os mesmos interesses, com a mesma identidade de gostos e de aptidões, ok? Bom, no entanto, né, embora com o passar do tempo, né, os espíritos vão se melhorando, os indivíduos conservam no fundo, né, muito do seu matiz primário, né, das suas origens, até que o progresso se haja completamente, os haja completamente transformado. E aí a gente vai ver, por exemplo, o povo francês. Os franceses são de hoje, né, os franceses de hoje, são os mesmos do século passado, são os mesmos da Idade Média, dos tempos dos druidas, né? São os antigos algozes, né, e vítimas do feudalismo. Podem ser, né, os de hoje. Por quê? Porque o tempo vai passando e aqueles mesmos espíritos vão reencarnando na mesma região e vão se afinando. Às vezes a pessoa fala, meu tataravô, eu era tão parecido com o meu tataravô, muito provavelmente era você, né? Que naquela época estava envergando lá a personalidade do seu tataravô e agora ele já reencarnou, né? Aí é você, né? Então são aqueles, né? No caso aqui que ele está falando dos franceses, né? São aqueles que submeteram outros povos, né? E os que trabalharam pela emancipação deles, né? Que se encontram hoje na França transformada, né? Estou falando da França como um exemplo, né? Onde uns espiam na humilhação o seu orgulho de raça e outros gozam o fruto do seu trabalho. Então, na França, como em qualquer país, nós podemos ter hoje na coletividade, por exemplo, aqui no Brasil, a coletividade que vive hoje aqui pode ser aquela mesma
que viveu quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, né, em 1808. Então, nós vamos depender, porque a gente vai reencarnando e vivendo diversas existências, muitas vezes no mesmo país, né, por afinidades. E aí, quando a gente considera, né, todos os crimes desses tempos mais remotos, em que a vida dos homens e a honra das famílias de nada valiam, né? Em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, né? Em honra de Deus, em nome de Jesus, que foi todo amor e bondade. Quando nós pensamos em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com o desprezo dos mais sagrados direitos humanos, aí a gente vai pensar, quem de nós pode ter a certeza de não haver participado mais ou menos de tudo isso, né? Como é que a gente pode ter certeza que a gente fala muito, né, da Guerra do Paraguai aqui no Brasil, fala que foi realmente um grande genocídio e nos horrorizamos com isso. Mas quem pode nos afirmar que nós não estávamos ali, que nós não tenhamos participado daquilo, né? E aí quando nós vemos assim, as grandes expiações coletivas, né, as grandes tragédias, a gente ainda fica assustado. Mas a gente se esquece, né, de erros que cometemos no passado de maneira solidária. E que hoje esses que estão, né, desencarnando juntos também na mesma situação, podem perfeitamente, na verdade estão, resgatando suas dívidas em comum também de forma solidária, né? Bom, mas dessas convulsões sociais todas, né, sempre vai ter uma melhora, né? Sempre vamos ter um resultado positivo no final de tudo, né? Nós sabemos que normalmente, após uma grande guerra, né, sempre existe um boom de desenvolvimento, como pudemos constatar, né, após a terrível Segunda Guerra Mundial. Os espíritos, né, depois de passarem por essas situações, eles se esclarecem pela experiência. A desgraça, infelizmente, é o estimulante que vai impelir os espíritos a procurar um remédio para o mal. Nós estamos vendo agora, né, como a sociedade, o mundo se empenhou para encontrar uma vacina que pudesse nos imunizar contra o vírus, né, o coronavírus. Então você veja que quando vem uma desgraça assim, isso vai impelindo o homem, a humanidade, a buscar soluções, tem que resolver. Por isso Deus nos deu a inteligência, né? E aí, quando nós voltarmos em outra existência, tudo isso que nós fizemos, né, para nos livrar daquelas dificuldades e tudo mais, isso vai nos fazer ser pessoas melhores. E é assim que de geração em geração, de dificuldade em dificuldade, o progresso vai se efetuando entre os homens. A gente vai progredindo sempre, como se diz, pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento. É uma questão essencial, né, para a nossa evolução. Nós não podemos duvidar, né, que existem famílias, cidades, nações, raças culpadas de grandes erros. Por quê? Dominadas por instintos de orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, cupidez, elas acabam enveredando pelo mau caminho e fazem coletivamente, né, o que o indivíduo faz sozinho, só que eles fazem em grupo. Uma família, se ela enriquece à custa de uma outra, ela está adquirindo um débito solidário. Um povo que subjuga outro povo, né, levando à desolação, à miséria, ao sofrimento, à ruína, uma raça que se esforça para aniquilar outra raça, né? Todos esses são débitos que as pessoas estão contraindo de forma solidária e que da mesma forma deverão também resgatar de forma solidária. Essa é a razão, né, porque existem famílias, povos, raças sobre os quais se abate fortemente a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que são efetivamente a origem, né,
das expiações coletivas. Jesus dizia, né? Quem matou com a espada perecerá pela espada. E aí nós podemos traduzir essa fala de Jesus da seguinte forma: aquele que fez correr sangue verá o seu também derramado. Aquele que levou o facho do incêndio à propriedade de outrem verá o incêndio ateado no que lhe pertence. Aquele que despojou também será despojado. Aquele que escraviza será escravizado. O que maltrata será maltratado, né? Quer se trate de um indivíduo, quer se trate de uma nação ou de uma raça, porque os membros de uma mesma individualidade coletiva são solidários, assim no bem como no mal, né? Que eles pratiquem em comum ou isoladamente, né? Que eles praticaram, que eles praticam hoje ou que eles venham a praticar. Todos, né? Ninguém foge à lei de ação e reação. Toda ação vai gerar uma reação. Se é uma ação ruim, naturalmente vai gerar uma reação ruim também, né? A humanidade se compõe, como nós dissemos, né, de personalidades que constituem as existências individuais e de gerações que constituem as existências coletivas. Tanto as personalidades quanto as gerações, elas vão avançando em direção ao progresso, por variadas fases, né? Variadas fases de provações, né? Que naturalmente são individuais para as pessoas e são coletivas para as gerações. Do mesmo modo que para o encarnado, né, cada existência que nós temos é um passinho à frente em direção à evolução, em direção ao nosso progresso, cada geração de um determinado povo também vai vivenciar, vai ter um grau de progresso, né, no seu conjunto, né? Fala-se muito, a geração do baby boomer, a geração Y, a geração X, isso, aquilo. Cada geração tem a sua característica e, naturalmente, cada geração vai apresentar uma característica específica de progresso, sempre todas caminhando em direção à melhoria, né, à perfeição. Por meio do conhecimento que nos foi trazido, que nos é trazido pelo Espiritismo, a humanidade ela entrará real e rapidamente numa era de progresso e de regeneração, né? Já não se sentindo mais isolado, né, entre dois abismos, o desconhecimento do passado e a incerteza do futuro, as pessoas irão começar a entender, a trabalhar com energia verdadeiramente para se aperfeiçoar, para multiplicar nelas mesmas os elementos de felicidade, né, corrigindo os seus erros, as suas más tendências, porque elas sabem, né, vão saber, e o Espiritismo prova isso muito facilmente, muito claramente, e com o desenvolvimento do Espiritismo, um número maior de pessoas terá conhecimento disso, que, como disse Jesus, realmente a cada um será dado de acordo com as suas obras. As pessoas, então, reconhecerão que não é devido ao acaso que elas estão em determinada posição no mundo, né? Que elas mesmas gozarão no futuro de uma posição boa ou ruim de acordo com aquilo que tiverem feito hoje, né? Chico costumava dizer o seguinte: eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu presente e fazer um novo futuro. Então nós todos somos responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade. Tudo depende da forma como nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio, né? O Espiritismo ensinará então para todos que se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, também os progressos realizados em comum são também igualmente solidários, né? O que você fez de errado junto com o grupo, você vai expiar junto com aquele grupo. O que você fez de bom, de positivo, junto com aquele grupo, você também vai receber a recompensa junto com aquele grupo. Com base, então, nesse princípio, né, da justiça divina, da lei de causa e efeito,
das expiações individuais, se você fez um erro individualmente, ou coletivas, se você cometeu aquele erro junto com um grupo de pessoas. Com base nesse princípio, vão desaparecer os desentendimentos de raças, de famílias, de indivíduos, e a humanidade então vai ficar livre dessa sua mentalidade infantil de achar que é melhor que o outro, que é mais importante que o outro, porque todos vão entender que o que ela está vivenciando hoje, amanhã pode ser completamente diferente. E que ela vai ter que responder por cada coisa de errado que faça. Né? A reencarnação é justiça divina pura. Né? É justiça divina pura. Com esse conhecimento das vidas sucessivas, da reencarnação de cada um segundo suas obras, de que ninguém faz nada de bom ou de ruim, sem que isso acarrete uma reação, né? Toda ação acarretando uma reação boa ou ruim, de acordo com o tipo de ação praticada, toda ação individual ou coletiva acarretará uma reação individual ou coletiva também, né? Daí as expiações coletivas, quando todos tiverem isso extremamente firme dentro de si, conscientes disso, essa consciência que o Espiritismo nos traz, então a humanidade irá finalmente avançar celeremente para a conquista do seu verdadeiro destino, que é viver em paz, harmonia e felicidade. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha a lhes dizer com relação às expiações coletivas. As expiações coletivas ocorrem da mesma forma que ocorrem as expiações individuais. Um erro cometido individualmente será resgatado individualmente, mas erros cometidos em conjunto serão igualmente resgatados em conjunto. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.